Conhece-te a ti mesmo, e só sei que nada sei. Estas são frases atribuídas a Sócrates, tema das atividades remotas 4 para estudantes de ensino médio integrado de primeiro ano do Instituto Federal Catarinense, campus de Videira, Santa Catarina. Muito bem, meus queridos, nesta videoaula, então, vocês vão encontrar uma apresentação do Plano de Atividades Remotas 4, o Guia do Estudante, sempre aquele material que você encontra tudo o que precisa em termos de conteúdo, locais de postagem de trabalhos e prazos para a feitura dos mesmos trabalhos. O segundo ponto desse vídeo trata de uma revisão do conteúdo anterior, Atividades Remotas 3, onde tratamos dos sofistas. E por fim, o conteúdo destas Atividades Remotas 4, que dizem respeito a Sócrates e a filosofia. Muito bem, meus queridos, vamos então ao primeiro ponto destas Atividades Remotas 4, indo exatamente para o plano de atividades remotas. Vou pegar aqui o plano da Agro. Vamos abrir rapidamente, recolher a barra. O zoom acho que está bom, um pouquinho mais de zoom. Muito bem, novamente teremos 4 aulas, 4 manhãs, equivalentes a 3,2 horas aulas. O conteúdo diz respeito ao 2.2 do plano de ensino e o 2.3, que visa sobre os períodos de filosofia grega e os principais representantes de cada período. Tem atividade, tem atendimento ao aluno. Aliás, muito importante o atendimento, é o momento em que você traz sua dúvida de como fazer o trabalho, sobre o conteúdo, e a gente troca várias ideias. O último atendimento eu considero que rendeu bastante, porque as pessoas, vocês estudantes, trouxeram boas questões e a gente promoveu um debate muito interessante a partir do conteúdo. Então, dia 24 de agosto, mais conhecido por terça-feira, às 10 da manhã, às 11 da manhã, o professor estará nesse link do Meet para conversar com vocês sobre qualquer tema que vocês queiram conversar. Além disso, há outros atendimentos, né? O e-mail oficial do professor, as redes sociais, como o YouTube, Instagram, Facebook, etc. Muito bem. Muito rapidamente, este foi o Plano de Atividades Remotas 4, que tem como tema Sócrates e a filosofia. Dito isso, vamos àquele que é o principal documento e que vocês precisam ter acesso. Esse documento provavelmente vai chegar no WhatsApp da turma de vocês, enviado pelos colegas mediadores, que aqui de pronto agradeço, sempre estão colaborando e fazendo o melhor para que vocês tenham acesso. Então vai chegar pelo WhatsApp, estará postado como o plano de atividades remotas lá no Siga e também fará parte da descrição deste vídeo. Então estou abrindo aqui o material. Recolho aqui a barra lateral. Então aqui nós temos o Guia do Estudante para Atividades Remotas 4. Primeiro de tudo, temos que acessar esta videoaula, que vai ter bate-papo ao vivo, o chat ao vivo, quarta-feira, 19 de agosto, às 14 horas 30 minutos, no canal do professor Sérgio. Então, mais tarde vocês vão receber o link. Lembrando que a aula sempre fica gravada. Então, muito importante essa observação aqui. A aula, você precisa participar do chat, dizer seu bom dia, seu boa tarde, aliás, comentar alguma coisa, tirar suas dúvidas, discutir com os colegas. A participação no chat é muito importante. Ponto 2. Então, após ver a aula do professor Sérgio, essa que está sendo gravada agora, terça-feira, 18/8, às 12 horas e 30 minutos, ainda não almocei. Então, o segundo ponto é ver o filme
aliás, não o filme, mas o trecho do filme, dá 9 minutos, O Julgamento de Sócrates. Então você clica nesse link aqui e dá para o julgamento, o trecho sobre o julgamento de Sócrates, que tem 9 minutos. Para entender toda a dinâmica do conteúdo que o professor vai explicar depois. Em seguida, você acessa um outro vídeo, também de 8, 9 minutos, chamado Sócrates e o Problema do Conhece-te a Ti Mesmo. Então você clica aqui e vê também esse vídeo. Terceiro, então, momento de explicação do professor, que é esse que eu estou fazendo agora. Depois, um momento de você ter acesso ao material especialmente selecionado pelo professor, que tem um conteúdo artístico e filosófico bastante interessante. O terceiro é o momento em que você vai trabalhar com o conteúdo. Ou seja, faça um trabalho, vou ler aqui, peço licença para virar para a tela esquerda. Faça um trabalho que trate da relação de Sócrates e a filosofia. Muito importante aqui, ó, pode ser um cartoon, pode ser uma paródia, pode ser um texto de opinião, pode ser um poema, desde que bem feito, pode ser um podcast, pode ser um vídeo, etc, etc, etc. Então você vai se apropriar deste conteúdo, Sócrates e a filosofia, a partir da aula do professor, a partir do trecho do filme Sócrates, do filme sobre a vida de Sócrates, a partir da explicação filosófica do que é o Conhece a Ti Mesmo, e você vai produzir. Pode ser um cartoon. Ah, professor, como é que eu vou postar? Posso fazer lá no meu papel os desenhos e fotografar e salvar e enviar para o Siga. É a mesma coisa. Ah, professor, eu vou fazer um vídeo aqui explicando o que eu acho. Faz o link, já que o Siga não tem tanto espaço, faz o link, posta em algum lugar, posta o link lá na tarefa do Siga. O importante é que você tenha bastante liberdade para escolher o que você achar melhor para fazer o trabalho. Não, então, estou fugindo um pouco aqui do texto, somente do texto, e você pode usar da sua criatividade. Então, a postagem, aqui já vem um aviso muito importante. A tarefa vai estar aberta até dia 25 de agosto, quando acaba o módulo 2 dessas atividades remotas 4. Essa é uma preocupação aí que veio nas reuniões de professores, reuniões de pais. Então, eu estou dando a aula no primeiro dia do módulo e a postagem no último dia. Logo, vocês têm uma semana para dar conta. E eu não estarei invadindo o tempo e o prazo de outros professores. Então, vocês veem a aula hoje, dia 19, e tem até dia 25. Lembrando que se você tiver dúvida, dia 24, de manhã, né, às 10 da manhã, tu vem trocar ideia com o professor. Então, tu posta lá. Você pode postar um trabalho manuscrito, desde que tire a foto, pode postar o link, pode postar várias, só acredito que a postagem direta de um vídeo lá é muito pesada, se você optar por fazer um vídeo. Então, muito importante, o atendimento 24 de agosto, 10 às 11 da manhã, neste link aqui. E o material complementar é o filme completo, né, do Roberto Rossellini, que é um diretor italiano que fez o filme sobre a vida de Sócrates. É um filme antigo, mas muito importante, né? Você pode ver aqui com a sua família, né? Pode colocar lá na TV e ver com a sua família um filme antigo sobre a vida e a filosofia de Sócrates, que está no link aqui do YouTube. Muito bem. Ainda sobre o Guia do Estudante. Então, nós temos uma coisa muito importante, postagem no Siga, gente. Postagem no Siga. Eu estive fechando as médias de vocês com atividades remotas 1 e 2. E foi muito trabalhoso ter que correr atrás de textos anexados no Instagram, textos anexados no e-mail profsergio.correia, no meu e-mail pessoal, enfim, postagem no Siga para a gente evitar. Tanto é que muitos alunos aí tiveram problema de não ter a nota fechada porque o trabalho não estava no Siga e estava perdido. Eu estou recebendo cerca de 30, 40 e-mails todo dia e o trabalho enviado por e-mail tem uma grande chance de ficar por lá perdido. Dito isso, outro aviso importante. Fechei as médias do primeiro trimestre com
atividades remotas 1 e 2. Quais são elas? A primeira dedicada ao tema mito e filosofia, lá em abril ainda, e a segunda, os pré-socráticos, atividades sobre os pré-socráticos. Então, isto deu conta de fechar a média do primeiro trimestre. Para o segundo trimestre, nós já temos um trabalho postado, que é o trabalho sobre os sofistas, que nem olhei ainda, dado que eu estou lidando com o fechamento de médias, e mais esse trabalho agora sobre Sócrates e a filosofia. Isso significa dizer que nós já estamos com pelo menos 8 aulas para o segundo trimestre. Feita mais uma atividade, 12, 13 aulas é o que dura um trimestre, estaremos fechando a questão. Então, muito importante aqui, revisão do guia. Atendimento dia 24 às 10 da manhã. Postagem do trabalho no Siga, muito importante para a gente não se perder, para o professor não perder os seus trabalhos. Eu tenho 380 alunos atualmente, 13 turmas, então para perder um trabalho é muito fácil. Outra, quando enviar um e-mail para mim, avisa qual que é a turma. Eu tenho 13 turmas. Então vem o e-mail da Amanda. Eu devo ter o quê? 15, 20 Amandas como alunas minhas. Vou ter que adivinhar a turma. Então, muito importante isso. Então, ponto final aqui nesse primeiro ponto, que é o plano de atividades remotas 4 e o guia do estudante. Vamos então à revisão. Já vou fechando aqui. E já vou abrindo o trabalho sobre Sócrates. Muito bem, para a gente chegar até Sócrates, que é o conteúdo, vale muito a pena a gente relembrar o que a gente fez em Atividades Remotas 3, onde a gente dedicou o nosso tempo e o nosso aprendizado para entender o pensamento dos sofistas. Sofistas, lembram da frase, o homem é a medida de todas as coisas. Com isso, eles inauguram aquilo que a gente chama de período socrático. O que é o período socrático, professor? Aquele dedicado a questões humanas. Entender quem sou eu. Entender o que devo fazer para organizar melhor a minha comunidade política. Entender o que devo fazer para que eu seja feliz, né? Então, questões, quem sou eu? O que devo fazer? O que é certo fazer para eu ser feliz? O que é certo fazer para que a minha comunidade ela viva bem? São questões muito importantes, então, para a filosofia sofista e socrática em geral. Então, o problema antropológico, entender quem é o ser humano, e o problema moral e ético, o que eu devo fazer para ser feliz, e o problema político, que é decorrente da ética. O que eu devo fazer para que a minha comunidade política, a polis, seja feliz. Então, esses são os sofistas. Eles têm alguns probleminhas, como, por exemplo, a ideia de relativismo. Relativismo. O que é o relativismo, professor? É essa ideia de que os sofistas colocaram, de que a verdade, ela se encontra não nos objetos, nas coisas, nos fatos, mas naquilo que eu sou capaz de dizer das coisas, dos objetos e dos fatos, para convencer alguém de uma verdade. Então isso instaura o relativismo político, ou seja, a meta da política não é escolher o que é bom para a vida em comunidade, escolher o que é bom para organizar bem a cidade, mas é o que eu posso fazer para chegar ao poder político. Isso é o relativismo político. Tem o relativismo ético. Aquilo que é bom para um pode não ser bom para outro. Tem o relativismo epistêmico, né? Aquilo que é verdade para um grupo de pessoas, para um sujeito, pode não ser para outro. Então esse é um grande problema, né, que os sofistas trazem para a filosofia, para a política e para a ciência, né? Relativismo político, relativismo moral, relativismo epistêmico. Então, o Sócrates, ele vai ser alguém radicalmente contra esta perspectiva sofista, né, relativista, que
está centrada muito mais na doxa, aquilo que os gregos chamam de opinião, né? E Sócrates tem uma preocupação com a verdade. Então, dito isso, revisão, partimos então para o conteúdo específico da aula, ou seja, Sócrates e a filosofia. Chimarrãozinho para esquentar o dia. Eu comecei este vídeo com dois pensamentos de Sócrates. O conhece-te, atribuídos a Sócrates, melhor dizendo, conhece-te a ti mesmo, que não é uma frase de Sócrates, mas estava estampada na entrada do oráculo de Delfos em Atenas. Vamos dizer assim, era o pórtico do templo. Estava lá o conhece-te a ti mesmo. E o só sei que nada sei. Muito bem. O conhece a ti mesmo, Sócrates se apropria dessa ideia e faz dela vamos dizer assim, algo radicalmente importante para o desenvolvimento de sua filosofia. Daí eu posso perguntar assim, professor, o conhece a ti mesmo é um momento de reflexão em que eu me recolho dentro do meu quarto, fecho as portas e faço uma meditação sobre quem sou eu, os meus desejos, etc. Eu vou dizer mas não só isso. O processo de conhecimento de si mesmo, de autoconhecimento, ele passa pelo encontro com o outro. O conhecimento de si mesmo, o autoconhecimento, em Sócrates, é mediado por relações políticas no espaço da polis. Então, vou repetir. O conhecimento de si mesmo, ele é mediado por relações políticas no espaço da polis, da cidade. Por que isso, professor? Porque é exatamente aqueles que pensam diferente de nós, que se comportam diferente de nós, que agem diferente de nós, que vão fazer com que nos confrontemos com aquilo que nós somos e desencadeemos então um processo de autoconhecimento. Um exemplo muito simples. Vamos dizer assim, eu me vejo como conservador, defensor da família tradicional e defensor dos bons costumes tradicionais ligados ao conservadorismo. E eu vou para a polis, vou para a cidade, e eu encontro uma manifestação do movimento LGBTX. Ora, pode ser que haja pessoas interessadas no debate nesse movimento e eu esteja interessado no debate sobre o que é melhor para a cidade. Então como conservador, defenderei a ideia de que as famílias devem ser constituídas de pai, mãe e seus filhos. Já o pessoal da diversidade vai dizer que a família é um conceito amplo, que tem família só de mães, família só de pais, família só de avós, família só de irmãos, família sozinho, do indivíduo sozinho. E nós vamos ter que entrar no debate sobre o que é melhor para organizar uma cidade. O que é melhor para a gente ter uma cidade bem organizada para que os indivíduos sejam felizes e para que a coletividade encontre o melhor caminho. Este processo agônico, de confronto com a alteridade, com o outro que pensa, age e tem comportamentos diferentes do meu, me leva ao autoconhecimento, ao conhecer-se a si mesmo. Então, o conhecimento de si não é algo solipsista. O que é solipsista, professor? Não é um momento que você só se confronta com você mesmo. Não, o conhecimento de si passa pelo confronto com aquilo que é diferente. E isso, em tempos de aulas normais, a gente encontra dentro da nossa própria sala de aula. Há muitas pessoas que pensam diferente dentro da nossa própria sala de aula, dentro da nossa própria família, né? O que são os grupos de família de WhatsApp aí, né? O que são os grupos de família de WhatsApp? Então, o conhece a ti mesmo é exatamente esse processo aí. E nesse confronto com o outro, eu
geralmente sou levado a questionar os meus relativismos morais, políticos e epistêmicos, aqueles valores que não se sustentam de forma objetiva, que não são verdadeiros. E sou levado a questionar as minhas opiniões, as minhas doxas. Lembrando que o grego sempre, a filosofia grega, ela sempre quer combater aqueles que se apegam em opiniões. A doxa, né? A doxa. Os ortodoxos devem ser confrontados. Por isso que o conhece a ti mesmo, esse processo tanto íntimo como político, ele te leva a uma conclusão, geralmente, que é qual conclusão? Que você só sabe que nada sabe. O só sei que nada sei. Professor, quando alguém diz, chega à conclusão que só sei que nada sei, sabe alguma coisa? Sabe sim. Ele sabe que não sabe. E aí vem a sacada de Sócrates. Isto é ser sábio. Não é ser alguém que se acha dono de opiniões, né? Eu prefiro ser ter aquela velha, ser uma metamorfose ambulante, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Então, Sócrates é essa metamorfose ambulante, que exatamente problematiza as opiniões formadas sobre tudo. Então, dito isso, estão contextualizados, vamos então ao material que o professor preparou para vocês, né, a partir destas ideias. Então, Sócrates, ele, portanto, pertence ao período socrático, período clássico, né, que vai do século V ao século IV a.C., portanto, 200 ou 300 anos, mais ou menos, considerado pela história da filosofia como o maior dos filósofos, por isso ele é um divisor de época, né, antes e depois de Sócrates. Ele é um adversário dos sofistas, porque os sofistas eles se apegam a relativismo, a opinião, e Sócrates tem o problema da verdade, né, como principal função, e ele deduz que a sabedoria é o resultado do conhecimento da própria ignorância. Eu só sei que nada sei. Que é fruto de um processo de autoconhecimento, que tem uma vertente individualista, mas tem uma vertente política. Considerações que são importantes. Então, aonde que Sócrates começou a questionar essa ideia de que ele não deveria acreditar no que o oráculo lhe disse, mas deveria questionar? Tudo bem, uma contextualização histórica. Então, os gregos, eles não tinham o Google como nós temos, onde quando a gente tem alguma dúvida, a gente vai lá no Google e digita. Os gregos iam ao oráculo de Delfos, que era chefiado por sacerdotisas chamadas pitonisas, né? As pitonisas, sacerdotisas do oráculo. E Sócrates, todos os gregos, como Sócrates, iam lá para tentar entender qual que seria o futuro, qual seria o destino traçado para cada uma dessas pessoas que moravam em Atenas. E Sócrates, como bom ateniense, não é diferente, ele vai ao oráculo de Delfos para compreender qual que é o seu destino. E ele chega lá e a pitonisa, né, a guardiã do oráculo, diz que Sócrates é o mais sábio dos atenienses. E esse é o destino dele, ser o mais sábio dos atenienses. Diferentemente de todos os outros gregos, que quando recebiam uma sentença do oráculo, não tinham como fazer diferente, porque era um destino, iria se cumprir, Sócrates, como bom filósofo, questiona esse oráculo. Ele não aceita como uma verdade de fé, como um dogma. Ele passa a perguntar a todos os cidadãos por qual razão ele poderia ser tido como o mais sábio dos atenienses. Então ele, ao invés de ter uma certeza, ele tem a busca, o questionamento. Então, ele acredita que Apolo lhe deu uma missão, que é questionar todo homem que toma opiniões como conhecimento verdadeiro. Então, ele veja bem, ele vai sempre procurar sempre questionar aqueles que se acham donos da verdade, donos do saber. Importante, não deixou nada por escrito. O que a gente conhece são por outros amigos dele, discípulos dele, mas não propriamente
dele, portanto, a sua filosofia é uma filosofia oral, né? Propriamente dita. Então, aqui a gente tem, então, os principais, as principais fontes aonde a gente compreende quem foi Sócrates, ou seja, tem um amigo de Sócrates, que é o Xenofonte, amigo, não era nem um discípulo nem mestre, mas um amigo. Temos um discípulo de Sócrates, talvez o mais famoso dos seus discípulos, e o mais famoso dos filósofos gregos, junto com Aristóteles, que é Platão. E temos podemos dizer assim, um inimigo de Sócrates, que é Aristófanes. Então, essas três pessoas escreveram sobre Sócrates, um como amigo, outro como discípulo e outro como, vamos dizer assim, um inimigo político, um adversário político, melhor dizendo. Então, a partir dessas três fontes, a gente consegue compreender quem foi esse grande ateniense. Então, o inimigo político, Aristófanes, tem uma visão negativa. Aí a gente pode encontrar uma comédia chamada As Nuvens, onde o personagem satirizado é exatamente Sócrates. Xenofonte, como amigo, ele não faz uma descrição apologética, uma defesa de Sócrates, mas apenas um homem que procurou a moral, procurou viver bem, etc, etc. E Platão, como discípulo, portanto, constrói uma visão positiva de Sócrates como um modelo ideal de cidadão da polis, um modelo de cidadão que todas as polis, todas as cidades deveriam possuir. Eu erguei minha cadeira aqui que ela não aguenta mais ali em cima. Vamos adiante. Então a máxima socrática, só sei que nada sei, como eu já disse para vocês, ela não é de autoria de Sócrates, mas era aquilo que estava que ele se apropriou como conclusão do conhece-te a ti mesmo. Então esse conhece-te a ti mesmo, processo de autoconhecimento que passa pela mediação da alteridade do outro, leva a esta conclusão. Ou seja, diante dos relativismos, das opiniões, eu só sei que nada sei. Então, o pensamento de Sócrates relaciona dois conceitos fundamentais. Então, o só sei que nada sei é a fusão de dois conceitos fundamentais. Quais sejam eles? Gnoseologia, a gnose e a ética. Quando eu estou falando de gnoseologia, estou falando de uma teoria acerca do conhecimento. E quando estou falando da ética, portanto, estou falando, quando faço uma teoria sobre o conhecimento, eu tenho uma preocupação sobre o que é o conhecimento e por que aquele conhecimento é verdadeiro. E quando eu falo de uma ética, qual ação, como devo agir para produzir felicidade para mim, portanto, uma ética de consequências, e promover também o bem comum. Então, em Sócrates, gnoseologia, ou seja, o conhecimento não é separado conhecimento da verdade, ele não é separado da ação boa. Portanto, há um encontro entre ética, o bem agir, e teoria do conhecimento, conhecer a verdade. Então, como eu já disse, a gnoseologia, ou seja, a teoria do conhecimento, tem como objeto saber qual é e o que é o conhecimento verdadeiro. E a ética tem como objeto descobrir qual é a melhor ação moral. Então com essa meta aqui de descobrir qual é o conhecimento verdadeiro e o que é o conhecimento verdadeiro e qual a ação moral boa, é que Sócrates então passa a questionar todos os seus concidadãos, os seus conterrâneos, sobre exatamente o que é a boa ação e o que é a verdade. Então, desta relação entre conhecimento seguro, legítimo, verdadeiro e a boa ação, aquela que promove tanto a minha felicidade como o bem comum, constrói aquilo que nós chamamos de filosofia socrática, ou seja,
não tem como você ser bom sujeito, cidadão de bem, moralmente bom, se você se atrapalha com a questão do conhecimento. Então, entre saber da teoria do conhecimento e o fazer da ética, existe uma relação de circularidade, né? De complementariedade, como bem está colocado aqui na figura. Então, o conhecimento verdadeiro me leva a entender as causas da verdade, sobre, por exemplo, a coragem, a justiça, a bondade, e eu consigo então descobrir o efeito disso, que é a boa ação moral. Então não há como você separar ação moral de conhecimento. Portanto, meus queridos, em Sócrates, a gente foge do relativismo ético, do relativismo moral e do relativismo político dos sofistas e embarca numa busca ferrenha pela verdade do conhecimento e pela boa ação, pela verdade da boa ação moral. Como que Sócrates fazia isso? Primeiro de tudo, ele era um caminhante, ele perambulava, ele vivia na rua perambulando. Certamente, se vivesse entre nós, não faria isolamento social, porque ele iria para a praça pública e instigaria as pessoas a se perguntarem. Então, e aqui isso cai no Enem, né? Método socrático, que envolve pelo menos 3 partes, mas lá no Enem vai cair, você tem que responder maêutica e ironia. Então, o método socrático, para as pessoas se questionarem acerca do que é o conhecimento verdadeiro e qual que é a boa ação, tem pelo menos 3 partes. Primeiro de tudo, a exortação. Mais ou menos isso que eu faço quando tem sala de aula entre nós. Ou seja, eu sempre chego perguntando e questionando. Exorto, a exortação é exatamente chamar para um diálogo, para um debate, para uma conversação. Após esse debate, essa perguntação, esse diálogo, então se chega à ironia e depois à maêutica. Mas muito bem, vamos ver cada um desses pontos agora detalhadamente. Então, a exortação, como eu disse antes, é um convite que o interlocutor, no caso Sócrates, dirigia ao seu interlocutor, né, para iniciar um diálogo. Professor, quem era o interlocutor de Sócrates? Primeiro, seus concidadãos, os próprios escravos, sobretudo os sofistas, por isso está em vermelho ali. Os sofistas, ele queria apurar os sofistas, porque o sofista é relativista. E os metecos, né, aqueles que são os estrangeiros. Então, exorta, traz para o debate, traz para a discussão, traz para o questionamento, e aí passa para o segundo momento. O segundo momento é exatamente ironia, e é isso que tu tem que responder na prova do vestibular e na prova do Enem. O que é ironia? Ironia não é ser sarcástico, né, como a gente imagina. Ironia é exatamente a capacidade de perguntar, questionar, interrogar, indagar sobre uma determinada coisa. A ironia, portanto, tem a finalidade de destituir todo e qualquer preconceito, seja de ordem estética, por exemplo, o que é belo, o que é bom, o que é o belo, o que é o bonito, o que é o feio. Estou questionando valores estéticos, questionando valores científicos, o que é a verdade de um fato científico, questionando valores morais, né? O que é bom, o que eu devo fazer de bom para ser feliz, questionando valores políticos, o que é bom para melhor organizar a cidade. Então Sócrates sempre perguntava. Então temas como justiça, coragem, virtude, bom cidadão estão nessa questionamento. Só que a forma como Sócrates conduzia a ironia levava àquela conclusão fundamental. Qual que é a conclusão fundamental sobre esses assuntos que eu mencionei? O famoso só sei que nada sei. Só sei que nada sei. Isso era uma chamada aporia, uma palavra grega que significa exatamente beco sem saída, rua sem saída. Ou seja, o indivíduo chegava a um estágio de fala que ele deveria, portanto, concluir que ele nada sabia. A maêutica
é então quando você constrói o conhecimento verdadeiro. Maêutica, Sócrates pegou da sua mãe. A mãe de Sócrates era uma parteira. O que é uma parteira? Parteira é aquela pessoa especializada em fazer com que as grávidas dessem à luz. A maêutica socrática faz com que o interlocutor não para pessoas, não é parir pessoas, mas parir novas ideias, criar novos pensamentos. Então, o indivíduo é colocado no debate pelo convite, depois ele é colocado num beco sem saída, na aporia, e por fim ele constrói um conhecimento novo. Nem que esse conhecimento novo seja saber que não sabe sobre determinado assunto, né? Então, o método socrático constitui também exortar, ser irônico, ou seja, fazer um monte de perguntas para fazer o indivíduo parir uma nova ideia, que não pode ser uma ideia relativa, não pode ser uma opinião, mas tem que ser aquilo que os gregos chamam de aletheia, ou seja, a verdade. Tudo isto, esta forma de comportamento de Sócrates, e aqui eu estou caminhando para o final da aula, levou ele a ser condenado à morte. Levou ele a ser condenado à morte. E isso vocês vão ver no vídeo de 9 minutos recortado do filme sobre a vida dele. Por quê? Porque ele não foi alguém que se dedicou a acreditar no oráculo, mas é alguém que se colocou sempre na dúvida, no questionamento, na perguntação. Com isso, ele foi acusado de 3 coisas, ou pelo menos 3 coisas. Corromper a juventude, por levar eles a pensar por si próprios e não acreditar nas tradições. Sócrates, o corruptor. Blasfemar contra os deuses. Lembra? Ele não acreditou no dito da pitonisa do oráculo. Ele questionou o oráculo. Então, blasfemou contra a região instituída. E, por fim, o questionamento das instituições políticas de Atenas. Essas 3 acusações estão presentes no julgamento de Sócrates que vocês vão ver lá. Aliás, para a história do direito, para quem vai fazer direito, isso é fundamental. É ali o primeiro direito que você tem acusação, defesa e conclusão do negócio. E tem uma 4ª acusação que não está no julgamento, mas é uma acusação de Aristófanes, o inimigo político de Sócrates, que acusou Sócrates de ser o maior dos sofistas. Então, é um discurso, é uma acusação que não se para, mas está colocada. Então, lá no julgamento vocês vão ver que aparecem 3 acusadores, Anito, Meleto e Lincoln. Professor, onde está dito isso? É um textinho, um livrinho chamado Apologia de Sócrates. Livrinho fininho, tem aqui na minha estante, tem na internet para baixar, onde está a narrativa do julgamento de Sócrates. Conclusão do julgamento de Sócrates. Ele foi sentenciado, ele teve o direito de escolher qual a pena ele deveria cumprir. Ele poderia pagar uma multa muito alta e continuar perambulando por Atenas, ou ele poderia ir para o exílio, uma outra ilha, e nunca mais voltar a Atenas. Aliás, a pena do banimento do exílio, ela foi praticada até recentemente, né? Se a gente for pegar a história de Santa Catarina, por exemplo, Florianópolis era a ilha dos desterrados. Ou seja, condenados em Portugal, lá no século XVI, condenados em Portugal e na Espanha por algum crime, ao exílio, pagavam pena na ilha de Florianópolis, né? Por isso, Ilha dos Desterrados, ou seja, daqueles condenados ao exílio, lá no século XVI. Na história de Santos, o São Vicente, ali a gente tem como se chama? O Bacharel de Cananéia, né? Bacharel de Cananéia, que é um exemplo bom da história do Brasil. Procure lá quem foi o Bacharel de Cananéia, que é exatamente também alguém que foi condenado ao exílio, né? Um português condenado ao exílio. Então essa foi uma segunda opção dada a Sócrates, o exílio e a morte. Ele não quis nem pagar multa e muito menos o exílio. Ele preferiu a morte. Professor, mas por que a morte?
E aí vem a questão que vai ser muito importante para a gente entender Platão depois. Porque ele acreditava fielmente que a alma é imortal. Ao ser condenado à morte, as verdades que ele defendeu estariam sendo garantidas e o corpo, somente o corpo dele estaria sendo morto. As suas ideias e sua alma prevaleceriam e continuariam para sempre. Talvez por isso, 2.300, 2.400 anos depois, estou dando eu aqui uma aula sobre Sócrates. Talvez ele tenha a mesma alma imortal, né? Então ele escolheu a cicuta, que é um veneno, né, retirado dessa plantinha bonita aqui, e foi a morte, né? As consequências para tudo isso é uma revolução na política, uma revolução ideológica, na ciência, no conhecimento, que será fruto de outras aulas, talvez em atividades remotas, não sabemos, né? Há grandes filosofias como Platão, como Aristóteles, que surgiram a partir de Sócrates, né? E suas instituições de ensino, como o Liceu de Aristóteles, a Academia de Platão. Socráticos menores, como a filosofia cínica, o epicurismo, o estoicismo, mas tudo isso é conteúdo para aulas posteriores. E aqui está a bibliografia consultada para preparar esse material. Dito isso, meus queridos, revisão. Dia 24 de agosto, conhecido por terça-feira, atendimento. Venham trocar uma ideia comigo lá no Meet. Dia 25, à meia-noite, postagem final do trabalho, lá na tarefa Sócrates e a Filosofia. Nos siga, muito importante fazer essa tarefa no siga. E, por fim, Sócrates e a Filosofia, o sujeito que morreu pela verdade, foi condenado pela verdade. Então, dito isso, meus queridos, abraço do professor Sérgio, se cuidem, cuidem-se e cuidem dos seus.